Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre os questionamentos que o pessoal nos coloca aí pela internet. Aqui Urgel, falando de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, aqui na Confortec, e o tema, mais uma vez, é aquecimento solar. As pessoas nos solicitam aí algumas dicas e alguns retornos e respostas sobre vários assuntos, né, relacionados a sistemas de aquecimento e às vezes aquecimento a gás, outras vezes sistema de pressurização e aquecimento solar. O nosso site www.confortec.com.br, tá? Nós estamos no Instagram, no YouTube, né, no Facebook, Confortec Tecnologia e Soluções, tá? Um dos questionamentos que o pessoal faz com muita frequência aqui para a gente é sobre manutenção de sistema de aquecimento solar. Qual é a manutenção necessária? Qual é a frequência da manutenção? Precisa fazer manutenção? O custo da manutenção é elevado? Então vamos lá. A manutenção do solar, eu diria que é a coisa mais simples que existe nos sistemas de aquecimento. Por quê? Porque ela se resume à limpeza. Limpeza de quê? Dos coletores. Temos um coletor que está lá, estou usando aqui uma tabuinha para ilustrar um coletor plano, né? Para fazer de conta que é um coletor plano. Nós poderíamos ter um coletor de tubo a vácuo. Quem conhece um coletor já viu, e quem não viu, eu sugiro que procure até imagens na internet. Ele é resumido a uma caixinha hermeticamente fechada, com isolamento térmico, e tem água circulando dentro dele, e essa água é aquecida pela radiação solar. Não necessariamente pela luz, é pela luz, mas não é o calor do sol, mas sim pela radiação. A luz, né, mais luminosidade, maior radiação, menos luminosidade, menor radiação. A gente não precisa ter sol direto, como eu já falei em outro vídeo, né? Pode ter um dia de mormaço, mas é uma tubulação de água, normalmente pintada de preto ou azul, tinta seletiva, que é uma espécie de um azul escuro, e essa água aquece. Sendo assim, o que eu preciso garantir? Que essa radiação ela chegue no meu objetivo, que é a tubulação que está lá no fundo, dentro do coletor, seja ele tubo a vácuo, seja ele tela plana, né? O coletor plano, tá? Não tela plana, eu misturei com a TV já. Vamos lá, computador. Mas coletor plano, tá? O que a gente tem aqui? Vidro. Então esse vidro precisa estar limpo. Então eu vou ter que, toda semana, vou incluir na lista de afazeres da pessoa que limpa a minha casa. Lá, eu tenho uma faxina por semana, vou mandar subir lá e limpar. Não é assim. Qual é o período que eu preciso fazer? De quanto em quanto tempo? O pessoal me pergunta, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer a limpeza? Gente, isso é relativo ao nível de sujeira ou poluição da localidade onde vocês residem. Lugares, grandes cidades, vamos dar um exemplo assim, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, né? Mas Curitiba, que tem principalmente São Paulo, tem um alto teor de fuligem no ar, com certeza vai precisar de limpezas mais frequentes do que algumas cidadezinhas do interior, né? E algumas cidades do interior, elas têm às vezes tem uma cidade muito pequena, no meio do verde, mas tem uma indústria, essa indústria gera fuligem num chaminé. Então, a regra é
conhecer o lugar onde vocês vivem, né? Ou observar, tá? E fazer a limpeza sempre que necessário, né? Daria para chutar, em São Paulo de repente tem que fazer uma limpeza nos coletores a cada 2, 3 meses, 6 meses, não sei. Tem lugar que vai ficar 2 anos sem precisar de limpeza, porque a própria chuva vem e faz uma lavação também do coletor, né? E como ele fica na posição inclinado, a sujeira termina escorrendo, mas cada grãozinho de poeira que está ali interfere na produtividade do coletor solar, né? Mas basicamente essa é a manutenção. Em algumas situações também se faz uma drenagem do boiler, do reservatório. Onde isso acontece? Onde ocorre? Onde é necessário? Lugares onde a água tem um teor de pó muito alto. Isso existe, tá? Até água mineral, se a gente pega aquela bombona de água mineral e olha na bula, lá tem as características químicas da água e uma delas é teor de pó. Então a água sempre tem pó, é um percentual muito baixo, é um pozinho muito fino, fica em suspensão, ele não é visível ao olho nu, mas com o tempo ele acumula. E tem localidades onde a água tem muito pó, a água da rede pública. Então, às vezes, uma drenagem no reservatório também se faz necessário, mas isso, é um período muito mais longo, não é com a mesma frequência que se faz limpeza do vidro do coletor. Um lugar que eu sei que precisa também bastante frequência de limpeza do coletor é o litoral, né? As regiões litorâneas, elas têm a famosa maresia. A maresia, sim, é uma coisa que gruda, que cria uma camada e termina atrapalhando. Então, aí vamos dizer assim, mas eu não vou botar sistema solar, tem que ir lá, subir no telhado, ficar pagando manutenção. Aí vem uma sugestão que eu faço para todos os tipos de instalação referentes a aquecimento de água. Lembrem, quando vocês estiverem fazendo a instalação, lembrem que a manutenção é uma coisa importante. A manutenção existe, em algum momento a manutenção será necessária, tá? Então, quem monta um sistema de aquecimento precisa pensar a melhor posição, precisa pensar no acesso. Por exemplo, sistema solar, não fazer em telhados inviáveis para acesso. Quem tem aquecimento solar vai precisar ir no telhado, e isso não pode ser um empecilho à economia que o aquecedor solar gera. Então precisa ser pensado. A limpeza, como é que se faz? Pode ser até com um rodo com um pano de chão, passa lá, pode ser de longe, tá? Então tem um lugar que dê acesso, passa o rodo de longe lá nas placas, não precisa produto químico, talvez um sabãozinho neutro, depois uma mangueirada. Importante, cuidado, não façam isso, não façam limpeza de coletores solares no pico do sol, no meio do dia, né? Alguém diz, tá solaço, vou pegar um bronze. Depois eu digo para a turma que eu estava na praia, né? Aí vai para cima do telhado e a placa está lá 150 graus de temperatura no vidro, e o cara, para começar, ele dá uma mangueirada de água fria. O que acontece? Trinca tudo, quebra, explode, né? Então, apesar de hoje alguns fabricantes já utilizarem somente vidro termoendurecido, né? Aquele vidro temperado, é um vidro que resiste mais a diferenças bruscas de temperatura. Mesmo assim, existe o risco de trinca, de ruptura, no caso de um choque térmico muito violento, tá? Então, tomem cuidado. Horário de fazer manutenção em coletor solar, limpeza,
é de manhã, tá? Isso é o ideal, quando ele não está tinindo de quente ainda ou num dia nublado, né? Só sugiro sempre que não se faça em dia de chuva, porque telhado em dia de chuva não é bom. Eu, particularmente, evito, eu não subo em telhado em dia de chuva, porque pela umidade a telha fica mais frágil, a chance de uma queda, né, por uma escorregada é muito grande, e a gente tem que, acima de tudo, tem que ter segurança no trabalho. Então, a limpeza é simples, né? Só tem que ter alguns cuidados, e quando se faz a instalação, repetindo, procura já pensar que um dia vai precisar de manutenção, né? Mas essa limpeza é simples, pode ser feita à distância. Eu vejo por aí nas obras o pessoal usa aquele cabo de alumínio que fazem limpeza de piscina, né? Pega um negócio daquele, tem até de 5 metros de comprimento, dá para fazer lá de longe, passa um paninho na placa, dá uma molhada nela, passa um paninho, está tudo resolvido, tá? E essa é a manutenção do sistema de aquecimento solar. Uma revisão visual, porque pode ter acontecido algum furinho, algum vazamento, né? Falhas, elas podem ocorrer, a frequência é muito pequena, mas e tudo que é visto precocemente tem solução mais simples. Então, revisão visual, limpeza do vidro e tá tudo certo. É só usufruir do banho grátis, né? Depois que a estrutura se pagou, o banho do solar é gratuito e é confortável pra caramba. Gente, a dica que eu tinha para dar era essa, né? Lembrando que nós temos o curso de aquecedores a gás para técnicos em manutenção e instalação de aquecedores a gás. As informações estão lá no www.confortec.com.br e se inscrevam no nosso canal do YouTube, tá? Ativem o sininho lá para receberem as notificações, né? E nos questionem, mandem dúvidas, que dentro do possível a gente faz vídeos de orientação sobre as dúvidas que nos chegam aqui. Um grande abraço a todos.